Vai buscando a Lila ligeiro. Buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro, vai buscar Dalila, vai buscar Dalila ligeiro, ligeiro. Vai buscar Dalila, vai buscar. Boa noite! Bem-vinda, Michele, tudo bem? Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Vamos começar? Michele, compartilha essa live aí para mais amigas suas. Hoje o conteúdo tá demais. Eu fiz com muito carinho para vocês. E eu já tava com saudade desses encontros semanais, quase semanais, né? Não é toda semana que eu tô aqui, não. Deixa eu desligar aqui a musiquinha que estava muito boa, que eu boto para esquentar os tamborins. E botar aqui no meu conteúdo também, que eu fiz uma colinha, fiz todo um roteiro aqui, ó. Tá? Obrigada aí, Michele, pela interação nos últimos dias. É muito bom quando eu tenho feedback de vocês. E isso me dá mais gás para estudar, mais gás para disponibilizar conteúdo, tá? Então, já tá dando 8 horas. Eu vou começar com uma breve apresentação, porque eu acho que quem já tá vindo para as lives já me conhece. Mas, para quem assiste depois e ainda não conhece, meu nome é Danile de Oliveira. Eu sou cuidadora de idosos desde 2016, mas só em 2017 que eu concluí o meu curso de especialização em cuidadora, né? Hoje eu sou estudante de gerontologia, faço tecnólogo em gerontologia na Estácio de Sá, da minha cidade. Estou apaixonada pelo curso e por isso estou compartilhando esse tipo de conteúdo para que mais cuidadoras se apaixonem também por esse tema, tá? Porque vocês vão ver hoje que nós vamos precisar muito de profissionais gerontólogos, inclusive não só gerontólogos, né, mas todo o profissional de saúde que trabalha com os idosos, seja ele geriatra, fisioterapeuta, psicólogos, né, fonoaudiólogos. E o que a gente vai perceber aqui? Que algumas cadeiras da faculdade, elas já recebiam enfoque gerontológico, né? Mas não tinha graduação em gerontologia uns anos atrás. Isso é novo, tá? Esse lugar acadêmico é novo, né? Mas continuando aqui a apresentação, então, hoje eu proporciono para as famílias que me procuram, né, um plano de cuidados todo personalizado para os idosos, ajudo os idosos a terem mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais autonomia, mais independência, e agora com esse novo trabalho, compartilhando conteúdos significativos para as cuidadoras, por quê? Porque eu acho que elas têm que saber do seu valor, elas têm que saber dos seus pontos de dor, têm que ficar mais conscientes sobre o papel delas na sociedade, né? E eu pretendo unir as cuidadoras
né, numa rede de apoio muito forte para que juntas nós possamos alcançar aí a regulamentação da profissão e o reconhecimento também, né? Eu acho que é muito importante para nós. Compartilho a importância de ser cuidador e compartilho também a importância de ter cuidador. Né? Muitos cuidadores familiares aí demoram um pouco, né, a tomar a decisão de ter cuidadores profissionais para ajudar com as tarefas, para ajudar aí com essa missão que é cuidar de um ente querido, ok? Então, apresentações feitas, vamos partir para o conteúdo. Eu separei aqui uma introdução que vai ser separada em histórico, né? Vou falar um pouco da história da gerontologia, né? E vou botar o meu olhar aí durante a explicação. E também, depois do histórico, eu vou falar um pouco do campo de atuação dos gerontólogos, tá? Na próxima live, que vai ter uma parte 2, eu vou falar um pouco dos termos utilizados no campo da gerontologia e que dá um pouco de confusão. Alguns termos a gente vai ver aqui hoje e eu vou tentar, junto com vocês, desmistificar os significados, tá? É tudo muito simples, mas eu acho que tem muita gente que confunde, ok? Então, vamos lá, pessoal. Como eu já comentei com vocês, eu vi na gerontologia uma busca por atualização, né? Um progresso dentro da minha área. Eu sei que muitas pessoas se enveredam para o campo da enfermagem, se aprofundam nas técnicas de procedimento, mas eu sempre comentei aqui com vocês que essa nunca foi minha área. Nunca foi, nunca será. Eu respeito quem vai por esse caminho. Inclusive, tem belíssimas enfermeiras que estão indo também para o lado da gerontologia, enfermeiras gerontólogas. Mas eu procurei na gerontologia esse lado mais humano, né? Esse lado mais holístico, esse lado mais multidisciplinar. É um lado mais social e um lado também com um olhar mais preventivo, né? Porque o que é o trabalho da cuidadora? O trabalho da cuidadora nada mais é do que a prevenção da saúde. Eu sei que eu, como cuidadora, já preveni muitas vezes meus pacientes, meus assistidos, de irem para o hospital, ficar em tratamento prolongado, né, por muito tempo dentro de um hospital. Eles não gostam, eles gostam de ser assistidos dentro de casa. E aí todo o prognóstico melhora quando eles encontram cuidadoras comprometidas, cuidadoras realmente com esse olhar amoroso, de compaixão, de afeto, né? Então, eu falei aqui uma palavra, eu acho que muitas pessoas não conhecem. Essa palavra holístico vem de um olhar mais... um entendimento integral sobre o envelhecimento humano, tá? Por isso que eu fiquei muito ligada nessa graduação. Assim, eu tô tendo matérias que eu nunca pensei estudar, tá, gente? Quem quiser escolher essa área aí vai ter muitas surpresas no caminho, mas são matérias que você acaba se apaixonando também, não só ligadas ao envelhecimento. Então, eu acho que já é do conhecimento de todos, né, que a população mundial apresenta um crescimento acelerado. É o que eu chamo, gente, de tsunami grisalho. A população idosa, ela daqui para frente, ela só tende a crescer. E crescer num ritmo acelerado. E crescer num ritmo que a gente, como sociedade, a gente infelizmente não está se preparando, mas pessoas como eu e como outros profissionais estão compartilhando essa importância da formação de novos profissionais nesse setor do envelhecimento humano, tá? Então, esse fato tem repercussões muito importantes, repercussões biológicas, sociais, culturais, repercussões econômicas, repercussões epidemiológicas, as quais, infelizmente, a gente não está preparado. Não está preparado mesmo. E eu sinto dizer que a gente vai cometer alguns erros, muitos erros, em termos de política pública, em termos de política voltada para o idoso, em termos de assistência de qualidade, né?
Eu acho que as cuidadoras, os tecnólogos, os gerontólogos já deveriam aí estar inseridos na rede do SUS, né? Porque boa parte dos nossos idosos não tem condições de estar bancando os seus gastos, as suas despesas, né? Com tratamentos e com esse atendimento preventivo, tá? Então, partindo desse olhar, o grande aumento dos custos com a saúde nos impõe condutas de atuação preventiva, com a proposta de um envelhecimento saudável, reduzindo os gastos com as doenças não transmissíveis, sob o ponto de vista financeiro e humano. Sob o ponto de vista financeiro, no Brasil é uma questão, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente, por quê? Né? Todos nós sabemos que a distribuição de renda no Brasil é um caso muito... Gente, nem vou falar, né, dessa roubalheira da saúde, de outros setores, da aposentadoria deles, que não é suficiente, infelizmente. E também do ponto de vista humano, tá? Nessa questão do ponto de vista humano, que se traduz na perda de autonomia e na perda de independência. Aí eu queria parar para falar com vocês sobre esses dois termos. Tá? Boa noite, Edneia Maria. Seja bem-vinda. Compartilhe essa live. Os termos autonomia e independência. Vocês sabem o que significa, de fato, autonomia e independência? Muitas pessoas usam essas palavras sem saber. Ah, porque eu promovo, como eu falo, né, na minha apresentação. Ah, porque eu promovo autonomia e independência do meu idoso. Você sabe o que é autonomia? Você sabe o que é independência? Vamos destrinchar esses termos? Eu ia deixar para a próxima live, mas eu acho importante para a gente entender aqui o conceito, tá? Autonomia, gente, quer dizer, é uma coisa simples, que é a capacidade do idoso de tomar decisões, ok? Então, nós estamos falando aqui de idosos lúcidos, de idosos com cognitivo não comprometido, ok? Independência. O que é independência? O que vocês acham que é independência? Contem aí para mim. Independência nada mais é do que a capacidade de realizar alguma coisa por seus próprios meios. Ou seja, quando a gente fala o termo dependência, a gente acha que é dependência financeira, a gente acha que é dependência emocional, mas tem também essa dependência física, porque para os idosos eu acho que fica mais visível, ok? Então, a dependência, a independência é isso, é você ter seus próprios meios para realizar qualquer coisa, ok? Acredito que boa parte dos idosos não tem condições de fazer tudo para prover sua própria vida quando chega uma certa idade. Então, essa é uma parte que fica bem comprometida, tá? Estamos aqui para ajudar. Então, estima-se aí que o impacto da assistência de saúde em doenças não transmissíveis para um orçamento familiar que tem um idoso em casa ocupem 1/4 do orçamento total da família. O que é isso, Danile? 1/4 significa dizer 25% da renda total. 25% da renda total da família compromete. Agora, isso aumenta quando nós estamos falando de idosos que têm alguma demência, principalmente Alzheimer. Eu posso falar de carteirinha. Boa noite, Manu, seja bem-vinda. Compartilha essa live para mim, por favor, para que mais pessoas tenham acesso. Por que pessoas com Alzheimer e outras demências têm o orçamento comprometido em mais por cento, né? No caso aí são 3/4 do orçamento, ou seja, 3/4 quer dizer aproximadamente 70%. Gente, eu tenho essa expertise com pacientes com Alzheimer. Os medicamentos são caríssimos. Tem noção? Sabe aquele... Não sei se vocês conhecem, tem um adesivo que é usado, é um remédio. Só que você cola ele aqui, ele dura 24 horas.
tá? Ele não tem, eu acho que ele não tem genérico. Ele é vendido nas farmácias por R$ 600, tá? R$ 600. E ele só dura 30 dias. E você não pode perder um adesivo, não pode descolar. Tô falando de 30 dias com pessoas que não tem nenhuma intercorrência com aquele adesivo. Agora vocês imaginem, né? Eu tive uma paciente que eu conseguia desconto no laboratório, eu ligava pro laboratório para conseguir um desconto, e aí esse valor baixava para 400. Cuidadoras do Meu Brasil Varonil, se vocês têm pacientes com Alzheimer, vocês façam isso também. Vocês podem ligar pro laboratório, né, desse medicamento, eu esqueci o nome, e façam isso para as pacientes de vocês, peçam o desconto, tá? Que eu acho que é por idade, se eu não me engano, acho que eu não tô tentando. E aí baixou para 400, mas 400 já fica pesado, né? Ainda tem custo com outros medicamentos, se tiver outras comorbidades, fralda, produtos de higiene e por aí vai, né? Então, você imagina no orçamento familiar 70% do orçamento ser voltado para os cuidados com o idoso com demência. E o que você faz com o resto das despesas? É complicado. E o governo não ajuda, tá? Esse adesivo não tem, acho que não vem, não. Você não consegue ele de graça nem por um preço acessível pela farmácia popular, nem pelo SUS. Tá? Então, esses fatos só mostram pra gente a necessidade do desenvolvimento de profissionais especialistas na área do envelhecimento, né? Para que a gente possa adquirir mais conhecimentos e mais habilidades em uma boa prática na área, ok? As mudanças relacionadas ao envelhecimento exigem conhecimentos específicos, porque tá tudo ligado em três espectros, tá? A parte biológica, a parte psicológica, a parte social. Tem vários olhares, por isso que eu gosto da gerontologia. Ela assambarca várias visões, né? A gente pode olhar com uma integralidade para o idoso. Quando a gente chega na casa de um idoso, que a gente vai cuidar dele, a gente só quer seguir aquele cronograma e rezar para dar tudo certo, né? Num primeiro momento, a gente não olha a história, o que ele carrega de sabedoria, o que ele carrega de trauma, de medos, de culpas. A gente não sabe da situação dele, como ele lida com isso, né, com relação a dinheiro e a família, né? A gente tem uma frase aqui que é muito mais difícil lidar com a família do que com o idoso, porque às vezes a família é toda cheia de brigas, conflitos, e aí a gente entra nesse meio para tentar ajudar, né? Nem sempre com sucesso, né? Então, o que acontece? A sociedade precisa desses profissionais com esse olhar mais amplo, com esse espectro biopsicossocial, né, que a gerontologia chama. Então, eu acho que todo mundo tem que saber um pouco, tem que conhecer melhor como cuidar de pessoas à medida que envelhecem. Porque pela minha experiência, gente, pela experiência que eu acho que vocês também têm, tem sempre um familiar, tem sempre um amigo, tem sempre um conhecido precisando do nosso apoio, precisando dos nossos conhecimentos. Tem sempre alguém que fala assim pra mim: ai, Dani, lembrei de você, meu sogro ficou doente, eu tive que... precisei de alguém pra dar uma assistência, logo lembrei de você. Poxa, você não tem uma amiga que more mais perto e tal? Tem sempre alguém precisando. E essa demanda vai aumentar. Essa demanda vai aumentar, tá? Então, assim, vamos imaginar que universitários como eu, universitários como muitos aí, né, na área da geronto, ou na área da geriatria, ou na área da fono, ou na área, enfim, qualquer um da equipe que atende o idoso, vamos imaginar que universitários como eu, como vocês,
se alguém aqui for universitário e estiver assistindo a live. Se formem nos próximos 3 anos, 2, 3 anos, né? E sigam aí suas profissões pelos próximos 40 anos. Eu já vou estar bem velhinha daqui a 40 anos. Vou precisar, né, de repente, de uma profissional, né? Eu não sei quantos anos vocês têm, mas vou botar, assim, esse prognóstico daqui, pra gente estiver exercendo as profissões com as quais a gente se formou daqui a uns 30, 40 anos, né? A gente vai estar ativo profissionalmente justamente durante o tsunami grisalho. O tsunami grisalho do qual eu falo, gente, é a tal da revolução da longevidade. É quando vai ter um boom de idosos no mundo, um boom de idosos no Brasil, tá? A estimativa é que isso aconteça no auge aí, lá em 2050. Quantos anos você vai ter em 2050? Faz as contas aí. A realidade é que isso que eu falei, essa formação desses próximos profissionais, não está acontecendo. Porque eu vou te contar, assim como as cuidadoras de idosos têm problema com a regulamentação e com o reconhecimento da profissão, os gerontólogos estão no mesmo barco. Os gerontólogos estão militando para conseguir. Tem um projeto de lei aí rodando desde 2016. Né, para o reconhecimento da atuação dos gerontólogos, né? E é um caminho difícil, é um caminho que eu sei que vai acontecer, a gente não sabe quando, mas a gente tem que militar. Tudo tem muita dificuldade, né? Mas eu sou esperançosa, com certeza. Então, assim, a gente não vai estar preparado para essa revolução da longevidade, para atender nossos idosos com qualidade, né? E aí a gente, como sociedade, a gente vai cometer erros muito grosseiros. Eu sinto muito lhe informar. Esse é o prognóstico. Esse é o prognóstico. Vamos cometer erros grosseiros. Vamos estar despreparados. Né? Até por conta disso que eu tô falando, de lei, de problema com regulamentação, de reconhecimento da demanda que é nacional, quiçá mundial. Né? Então, assim, dito isto tudo que eu falei, vamos entrar um pouco dentro do histórico, tá? Pra gente saber como surgiu, quem foi o pioneiro, por que essa demanda se tornou importante, e aí depois a gente fala um pouco do campo de atuação da gerontologia, tá? Primeira coisa, o estudo da velhice, gente, ela não é uma preocupação de agora, tá? O estudo da velhice é uma preocupação desde os primórdios, desde o início da civilização, ok? Agora, a preocupação acadêmica, ela é recente. Os estudos começaram, assim, tem um pouco mais de 100 anos. 100 anos em termos de tempo, talvez para a gente um século seja muito, mas passa rápido, tá? A gerontologia em si, essa preocupação acadêmica, ela é atual, mas o estudo da velhice, ela não tem origem nos dias atuais, tá? O século XX foi marcado aí por grandes avanços da ciência, inclusive da ciência do envelhecimento, e um cara chamado Metchnikoff, em 1903, e um outro cara chamado Nasher, em 1909, foram os pioneiros desses estudos sistemáticos sobre gerontologia e geriatria. Tá? Eles começaram a crescer, esses estudos começaram a crescer aí na mesma década. Tá? O Metchnikoff, que é o precursor, o pioneiro da gerontologia, ele é sucessor de Pasteur. Ah, Danile, quem foi Pasteur? Gente, Pasteur foi um cientista renomado, famosérrimo, que deu várias contribuições, diversas contribuições, né, para a área para a ciência, né, para a medicina. Né? Uma delas foi o processo, a descoberta do processo de pasteurização. Então, comemore se você hoje toma leite, se você hoje toma vinho, é graças ao processo de pasteurização descoberto por Pasteur.
tá? Ele reduziu a mortalidade na época, ele descobriu lá a causa e a prevenção de diversas doenças, enfim. O cara era fera e Metchnikoff era sucessor do Pasteur. Só para vocês terem ideia do gabarito do cara. Né? E os dois defendiam uma ideia que era a ideia dessa nova especialidade. Era a ideia da gerontologia. Era a ideia do estudo do envelhecimento como algo importante, como algo que precisava ser levado a sério, que era algo que tinha que investir em pesquisa, em produção científica. E eles tiveram uma luta aí, né? Não ficaram vivos para ver o sucesso disso, mas vamos agradecer aí a quem deu origem aí à gerontologia. E o que quer dizer gerontologia? Geron quer dizer velho, quer dizer ancião. E logia quer dizer estudo. Então, é o estudo do ancião, o estudo do velho, o estudo da velhice, tá? Metchnikoff pensava que seria possível ter uma velhice, fisiologicamente falando, normal, tá? Que poderia ser alcançada facilmente pelos homens, né? A gente tem essa ideia, e eu tinha também, que velhice era decrepitude, decadência, porque a gente pensa assim, cara, toda matéria degrada. Então é normal a pessoa ficar caduca, é normal a pessoa esquecer, é normal a pessoa ficar com menos disposição, entendeu? Só que as pesquisas falam ao contrário, meu bem. Hoje em dia a gente vê velhos, né, com 70, com 80 anos, com muito mais gás que a gente, porque eles se cuidam, porque eles fazem a prevenção certa, né? Então, existe essa inevitabilidade da decadência e da degeneração do ser humano, né? Mas existe também uma possibilidade de você ter uma velhice fisiologicamente normal, tá? Um envelhecimento saudável. E Metchnikoff, ele defendia essa ideia. Tá? Então, durante 2 décadas, até o trabalho da Marjorie Warren, que foi também uma super cientista que contribuiu aí na década de 30, tá? Até o trabalho dela, essas pesquisas da Geronto eram restritas apenas a aspectos biológicos do envelhecimento, né? Não era tão ampla a visão, não era tão amplo o olhar, não era tão holístico assim. Ah, mas Danile, o que são aspectos biológicos do envelhecimento? Querida, o estudo era só em volta de taxa metabólica, ingestão calórica, genética, contribuição da genética para a velhice, estilo de vida, fatores ambientais, nada além disso, tá bom? Era fechadinho ali. E foi aí que se delineou, então, uma avaliação multidimensional. Começou a se delinear os primórdios de uma avaliação multidimensional. Danile, o que é avaliação multidimensional? Você está falando um monte de palavra difícil, tá difícil de entender essa live. Eu falei, calma que juntos a gente vai destrinchar os termos. Na próxima live eu vou aprofundar sobre o que são esses termos, que são usados mesmo especificamente na área da geronto, tá? Avaliação multidimensional quer dizer uma avaliação que trata de múltiplos aspectos, não só desse aspecto biológico que era estudado até a Marjorie Warren começar a estudar. Inclusive, eu tenho aqui a avaliação multidimensional da pessoa idosa, tá vendo? Eu fiz um curso na Combracé, no Congresso Brasileiro de Envelhecimento Humano Online, e foi me disponibilizado um e-book e a gente estudou sobre isso. Quem quiser, quem tiver interesse, quem for da área já, me contacta pelo direct para a gente poder conversar. Eu disponibilizo esse conteúdo, não é gratuito, porque é um conteúdo muito mais aprofundado e exige muito mais de mim para poder estar compartilhando com vocês, tá? Para destrinchar ele profundamente, para vocês saberem como que é uma avaliação integral, como que é uma avaliação multidimensional, como que é uma avaliação holística, tá? Ela testa várias coisas, desde cognição, físico, psicológico, familiar, tudo. Tudo tem como ser avaliado, tudo tem como ser metrificado, tudo tem como ser medido. E isso é maravilhoso,
Isso é um super avanço quando se trata de consulta clínica com o idoso, né? Então, essa introdução do trabalho da Marjorie Warren deu esse olhar da avaliação multidimensional e da importância da interdisciplinaridade. Danile, o que é interdisciplinaridade? Você está falando inglês. Gente, calma. É assim mesmo. Vamos devagar. Eu falei multidimensional, ou seja, vários múltiplos aspectos. E interdisciplinaridade é uma disciplina que conversa com outras disciplinas, tá? É uma disciplina que é comum a duas ou mais disciplinas. Então, você veja, a geronto, ela é comum a várias outras cadeiras, a várias outras áreas acadêmicas, a várias outras áreas do saber, tá? É isso que significa interdisciplinaridade. Qualquer dúvida, vocês me chamem no direct que a gente destrincha isso aí direitinho. Então, gente, foi por meio de estudos realizados nessa área que ficou possível estabelecer o limite. Agora, outro termo. Pega aí papel e caneta. Eu quero saber se vocês sabem. Ficou estabelecido limite entre senescência, anota essa, senescência e senilidade. Mas, Danile, agora você berimbolou tudo. Minha cabeça tá um caos, tá tudo... vai explodir, né? Mas algumas pessoas que trabalham com idosos já tem que saber, tá, gente? O que é senil? Ah, meu idoso tá senil. Tem gente que fala isso, não é? Ah, meu idoso não tá bem não, ele já tá meio senil. Senil vem de senilidade, tá? Vocês sabem a diferença ou não? Botem aí nos comentários o que é senilidade, o que é senescência. Gente, quando a pessoa fala pra você que o idoso dela tá senil, é porque o envelhecimento dessa pessoa velha, dessa pessoa idosa, tá caminhando pro envelhecimento patológico. Danilo, o que é patológico? Patológico é com doença, com comorbidade, tá? Então, gravem aí, senilidade tem a ver com envelhecimento patológico. Senescência tem a ver com o processo natural de envelhecimento. É um envelhecer mais natural, sem tantas complicações. Ok? Então, tem um processo natural de envelhecer e tem um processo patológico de envelhecer. Ok? Então, gente, até 1930, tudo isso ficou bem delineado, bem explicadinho. Tá? Além dessas informações, também ficou possível estabelecer motivos pelos quais a morbidade e a taxa de mortalidade era mais alta entre os maiores, entre as pessoas mais idosas do que as pessoas mais jovens, tá? Então, gente, todo esse apanhado de descobertas, de pesquisas, de trabalhos voltados para a gerontologia, tudo isso se multiplicou ao quadrado, ao cubo, à 10ª potência, quando chegou na década de 50 e 60. Só na década de 50 e 60 foi publicado mais estudos sobre a velhice, muito mais do que 115 anos anteriores, precedentes. Na década entre 60 e 70, a pesquisa na área aumentou quase 300%. Então, pensa. Foi um foguete, assim, de explosão de conhecimento, né? Você imagina isso tudo entre 1900, que eu falei, 1903, né? Com o pioneiro Metchnikoff, começou... Lá, ele, o sucessor do Pasteur e tal. Agora, imagina, entre 60 e 70, 70 e 80. Multiplicou aos montes. Boa noite aí, Arnaldo. Boa noite, Érica. Fiquem à vontade. Boa noite, sejam bem-vindos. Tá? Então, gente, havia uma lentidão no desenvolvimento dos estudos, mas sempre progredindo com as pesquisas. Essa lentidão tinha uma razão de ser, tá? E, infelizmente, a lentidão, ela se dá até hoje, vocês vão entender o porquê, e ela tem um motivo de ordem social.
Eu diria até que rola um idadismo nesse motivo. Vocês sabem o que é idadismo? Eu fiz uma live sobre isso, tá? Idadismo é o preconceito contra o idoso, é a não aceitação dessa faixa etária, assim, né? As pessoas não querem muito saber de falar de velho, de envelhecer, porque não lidam bem até com o fim de vida. E por que eu estou falando que a razão dessa lentidão no desenvolvimento dos estudos sobre envelhecimento é de ordem social? Porque, veja bem, gente, o investimento em conhecimento em áreas de sociedade urbanizada, em áreas de sociedade industrializada, o investimento é todo voltado para assistência materno-infantil. Tá? E isso é em todo lugar, tá, gente? Eu não estou falando exclusivamente do Brasil, não. Eu estou falando que isso é em todo lugar. Por quê? Porque quando se investe no materno-infantil, né, nos jovens, você tem aí ainda uma produção, uma capacidade produtiva de 50, 60 anos. Entende? Então, por que um governo, por que um sistema, uma sociedade iria investir em velho e não em jovem? Tem sentido, né? Os idosos nem são encarados como investimento, né? A gente encara os idosos como um dever pra gente, um dever de retribuição, já que eles deram tanto de si para gerações atuais e para gerações futuras. Gente, o que eu faço com prazer. Eu tenho uma gratidão enorme por quem veio antes de mim. É uma reverência, entende? Mas não é todo mundo que tem esse olhar, né? Então, na verdade, cuidados médicos, cuidados sociais são direcionados à manutenção de uma vida saudável, não para a manutenção de uma vida, para um fim de vida ou para uma pessoa que já está cheia de problemas e que está caminhando para a morte. Ok? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, por isso que eu acho que tem um pouco de idadismo nesse tipo de política, tá? Felizmente, nota-se que está mudando um pouco essa perspectiva, né? Eu acho que, de um lado aí, tem uma tomada de consciência maior, com um número que tem crescido muito, como eu vou dizer, essa consciência de que os idosos, a taxa, né, de idosos está crescendo, a população idosa está crescendo. E, de um outro lado também, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade que a gerontologia trouxe, né? Todo mundo fala geronto o quê? Todo mundo já conhece geriatra, né? Muitas pessoas confundem. Mas hoje as pessoas já têm entendimento do que seja gerontologia. Algumas pessoas, né? Eu acho essa palavra linda, gerontólogo. Ah, o que você é? Eu sou gerontóloga. Vocês gostam? O que você é? Ah, eu sou tecnóloga em gerontologia. Então, gente, todas as áreas do envelhecimento, elas estão caminhando aí, graças a Deus, elas encontram-se em grande evolução. No Brasil, o impacto social, ele é mais importante que o impacto biológico, tá? Por quê, Danile? Já expliquei. Como é que é a nossa situação socioeconômica? Nós somos países de terceiro mundo, nós somos sociedade em desenvolvimento. Como é que é essa questão, né? A questão é que a nossa estrutura, que é arcaica, ela privilegia alguns em detrimento de uma... Ela privilegia uma minoria em detrimento de uma maioria. É assim que funciona, tá? Então, o que a gente vê em países de terceiro mundo, assim como o Brasil? Uma péssima distribuição de renda. E aonde ficam os idosos nisso tudo? Contem aí pra mim. Você tem idoso em casa? Você sente que ele é bem assistido? Só por você, né? Pelos familiares. Pra quem tem plano de saúde. Minha mãe aqui gasta uma baba com plano de saúde pra ela. E todos os meus pacientes tinham plano de saúde Unimed, isso e aquilo. 2.000, 3.000, 5.000 reais. Tem pra dar? Eu conto com o SUS. Mas quando eu ficar velha, será que eu vou poder contar? Então, gente, o que acontece?
Soma-se a condição socioeconômica, as múltiplas doenças coexistentes no idoso, as perdas não raras de autonomia e independência, né? A dificuldade do idoso face às exigências do mundo moderno, que essa é uma outra questão, que leva ao isolamento social, que leva ao idadismo, tá? E o impacto para a sociedade, que tem que enfrentar um desafio dentro de um curto período de tempo, porque daqui até 2050 vai voar. Então não dá muito para entender essa omissão que acontece para com os idosos, já que o estudo da velhice é uma preocupação desde a origem aí da civilização, né? A gente podia ter tomado providências muito anteriores a agora, né? Agora a gente já está em cima do laço, né? Por isso que eu compartilho, gente, vamos estudar, vamos se atualizar, vamos ser melhores aí para os idosos que estão vindo, ok? Eu gostaria de abrir um parêntese agora com vocês para lembrar que como era antigamente nas sociedades primitivas, né? Vocês lembram como é que era? Eu vou citar aqui Confúcio, que era um filósofo chinês. Ele é muito famoso, ele nasceu por volta de 550 anos de Cristo, anos antes de Cristo, né? E ele considerava que todos os membros da família deveriam obedecer aos mais idosos, né? Na cultura chinesa, na cultura japonesa, é óbvio que há uma doutrina de supervalorização da tradição e dos ensinamentos, né? A gente não precisa nem ir muito longe. Nas tradições indígenas, na África, os anciãos africanos, eles são um poço de sabedoria e eles são muito respeitados. Eles são praticamente um oráculo. Entende? Então, a gente deveria ver a figura do ancião, né, como a transmissão de cultura e sabedoria, mas não é assim. Houve uma inversão de valores em algum ponto da história, houve uma inversão de valores, né? E pesquisas indicam que essa inversão de valores é muito devido aos avanços tecnológicos, entende? Os avanços tecnológicos, eles têm como objetivo uma força de produção jovem. Essa força de produção está muito mais próximo do jovem do que do idoso. Então, os valores culturais sedimentados através dos anos qualificaram o extremo potencial da juventude em detrimento da idade madura e da velhice, tá? Os quais acabaram por serem interpretados como um misto aí de improdutividade e decadência, o que não é verdade. A gente já vê muitos idosos que mesmo acabaram de se aposentar e continuam trabalhando, estão produtivos, estão queimando uma lenha danada, né? Aqui em casa eu tenho uma que já está aposentada com 60 e poucos anos e ela tem a empresa dela, ela estuda, ela super produz, ela é super ativa. E ela está caminhando para uma terceira idade independente. Eu moro com ela, mas acredito que ela não vai precisar de mim. Se precisar, é para pouca coisa. Agora, vamos botar um pouco de lenha nessa discussão aqui, tá? Eu quero falar para vocês um pouco da contribuição dos idosos, não só da nossa contribuição como sociedade, como mais jovens, mas os idosos por si só também têm uma parcela de responsabilidade aí nessa dinâmica, né? Os idosos por si só têm um pouco ou muita dificuldade de adaptação, né? E essa adaptação do velho ao meio em que vive agora é muito difícil para eles, ok? Vamos citar aqui essa dificuldade da adaptação do velho, que vive gerando conflito com as gerações mais jovens, mas essa é uma relação bilateral, é uma via de mão dupla, porque os jovens também, por si só, eles não têm paciência, e aí o mais velho quer impor os valores culturais do passado para essas pessoas mais jovens, e essas pessoas mais jovens, ao invés de integrar, de ter um diálogo, também, né, não contribui. Outro caso é a rejeição do idoso com seu próprio envelhecimento. Então, adaptação mais aceitação do envelhecimento, gente, isso não colabora, isso não contribui, e muitos deles teimam em trazer esses, como eu falei, né, esses valores
culturais do passado tentando impor aos demais. Isso não é bom para os dias de hoje, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo. E o que eu quero dizer com isso? Que a valorização da juventude, mais a rejeição dos idosos com os novos tempos, né, tornam árdua a integração deles nessa sociedade atual. Nós, como profissionais, também temos que possibilitar essa integração, também temos que ser facilitadoras desse processo, ok? Tem um aspecto aí, gente, da Geronto que eu acho muito legal, que tem sido de grande motivo de interesse, né, em pesquisa da Geronto, é o estudo da velhice relacionada ao sexo. A gente vai ver logo nos slides, que eu vou mostrar aqui hoje ainda, que as mulheres estão vivendo mais que os homens, né? Então, essa perspectiva, esse aumento da expectativa de vida da mulher, que é muito mais significativo do que a expectativa de vida do homem, né, no aspecto econômico, tem levado a mulher, então, para um outro patamar, para uma outra esfera, digamos assim. Por quê? Porque a mulher ficava dentro de casa. Aí agora ela está saindo para trabalhar para ajudar, né? Ela quer ajudar dentro de casa, economicamente falando, financeiramente falando. E aí, o que acontece? Dentro das casas, fica ausente aquela pessoa responsável por cuidar de um idoso que esteja precisando, de um idoso que esteja com alguma doença ou com alguma incapacidade física, tá? Além da ausência dessa pessoa responsável por cuidar do idoso da família, o que está acontecendo também? Como elas estão vivendo mais, elas ficam mais propensas, né, ao longo dos anos, mais expostas a doenças crônico-degenerativas, a problemas como viuvez e solidão. Então, isso também é uma questão para Geronto, é uma questão que a gente está tendo que buscar aí soluções, né, um desafio, ok? E eu acho esse tema interessante, né? Eu sou mulher, então eu acho legal de saber. Eu queria terminar esse breve histórico aqui com um fato fundamental, que foi a criação do Estatuto do Idoso, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que foi promulgado pelo presidente da República em outubro de 2003. Esse foi um documento de extrema importância para políticas públicas voltadas para esse público, tá, gente? Então, resumindo aqui, quais foram os 4 fatores propulsores da gerontologia? Primeiro, número crescente de idosos, ok? Segundo, o peso do desafio perante os múltiplos problemas que surgem, né, com o fim de vida. Problemas médicos, problemas psicológicos, sociais, econômicos gerados pela velhice. Terceiro, o interesse dos profissionais de saúde, interesse dos pesquisadores em busca de soluções, em busca de soluções para os problemas que afligem essa população idosa, tá? E quarto, a disseminação dos conhecimentos sobre o fenômeno da velhice, ok? Então, a gerontologia aí veio para suprir esse buraco. Então, eu separei uns slides para vocês para comprovar a existência do tsunami grisalho em forma de números e percentuais. Eu vou botar também tem gráfico, tá? Olha aqui, gente, que eu separei para vocês, é um material bem legal que eu peguei na faculdade, tá? São dados aí da ONU. Em 2005, a população mundial era de cerca de 10%, tá? Em 2050, vai subir para mais de 20%, quiçá quase 30%. O envelhecimento no Brasil, em 91 aqui, ó, tinham 10 milhões de pessoas idosas, ou seja, pessoas maiores de 60 anos. Em 2000, isso subiu para 14 milhões, quase 15, tá vendo? O percentual de 7,3% sobe para 8,6%. E em 2010, aí a população quase dobra de tamanho, né? Quase 21 milhões, muito maior que 10% da população brasileira. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a pirâmide etária,
tá? Isso foi um censo demográfico de 2010. Vocês estão vendo a base da pirâmide, que era larga e ficou estreita? E aqui, ó, o topo da pirâmide, que era fininha e ficou um pouco mais larga. O que isso quer dizer, Danile? Quer dizer que o estreitamento da base, ela é igual, né? Ela é sinônimo de redução das taxas de natalidade, planejamento familiar. E o alargamento do topo, né, no caso, é o aumento da população idosa. Tá, gente? Isso é uma perspectiva. Aqui eu falo um pouco do conceito de envelhecimento, tá? Que é a perda de funcionalidade progressiva com a idade, com o consequente aumento da susceptibilidade e incidência de doenças, aumentando a probabilidade de morte. Aqui é um gráfico em forma de pizza, ó. Tá vendo? Conforme dados da ONU, indica que a população mundial tinha 10% em 2005 e agora, lá para 2050, vai ter 20%. Esse aqui já está desatualizado. Alguns estudos já falam de 30%, tá, gente? Então, eu considero aí que em 2050 vai ter quase 30% da população mundial de pessoas idosas. E aqui é o gráfico no Brasil, tá? Que subiu em 91 de 7,3% para o ano 2000, 8,6%. E que o prognóstico também só tende a aumentar. E vai subir de 20 milhões para mais, porque isso aqui é 20 e poucos por cento da população do Brasil em 2010. E aí vocês podem ver que tem mais mulheres do que homens, tá? Então, 45% são homens e 55% são mulheres. As mulheres estão vivendo mais, ok? Aqui é um conceito de saúde, mas já está ultrapassado. E aí isso começou a ganhar força aí, Pacto de Defesa pelo SUS, Defesa da Vida. Que não tem muita coisa, não. Ah, esse gráfico aqui é importante, gente. Qual é a percepção de saúde do idoso brasileiro? Tá? O idoso brasileiro tem a percepção de que a saúde, a partir dos 75, 80 anos, é ruim ou muito ruim. E aqui sobe incidentemente, começa a subir aí, começa a ter um aumento das mortes por doenças cardiovasculares. Tá? Então, esses eram os slides que eu tinha para mostrar. Para comprovar aí para vocês a existência do tsunami grisalho ou da revolução da longevidade logo mais. Já estamos muito próximo aí, a gente já está em 2021, daqui a pouco é 2030, daqui a pouco é 2050 e bum, tá, gente? Então, vamos se preparar, vamos estudar, vamos escolher aí que cadeira acadêmica a gente quer. Tá? Eu não sou contra as pessoas fazerem enfermagem, não. Eu sou. É porque o meu caminho foi pro lado da Geronto, tá? Por isso que eu defendo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Marines. Marines entrou. Compartilhem essa live. Já tá acabando, mas é sempre bom compartilhar. Depois vocês veem do começo. Então, continuando, foi somente a partir do ano de 1980 que a cadeira de gerontologia começou a surgir, né? O primeiro curso de gerontologia começou a surgir. Tati Medeiros, boa noite, seja bem-vinda, querida, saudade de você. Tá? E o ingresso da universidade foi gradual, foi lento, foi um processo que não foi assim, né? Assim como as pesquisas e essa produção científica também foi lenta, a necessidade da universidade, né, da cadeira, da graduação também foi dada de forma lenta e gradual. Esse processo se acentuou mais no ano de 1990. E esses cursos eram mais disponibilizados na área do sudeste do Brasil, tá? Eu mesma tive dificuldade de achar o curso, ok? Ele era muito mais presente nas áreas de pós-graduação, ou seja, outras áreas do saber, outras cadeiras como ciências sociais, saúde pública, enfermagem e medicina já tinham um enfoque gerontológico, mas não existia a universidade, a graduação.
A graduação só veio se estabelecer depois, tá? Então é muito importante aqui ressaltar isso. Que a ciência do conhecimento, as ciências do conhecimento, apesar da sua curta existência, um século, assim, tem uma produção invejável de pesquisas e tudo, porém, a graduação só começou de 1990 para cá. Gente, eu só achei faculdade em São Paulo, eu queria alguma perto de casa, que eu achei que eu tinha que fazer prova presencial. Na Bahia eu achei, e eu tô falando do bacharelado, tá? No caso, eu faço tecnólogo, que é uma graduação tecnológica, mas o bacharelado eu só encontrei em São Paulo e na Bahia na época, que eu comecei a procurar e fazer as minhas pesquisas pessoais sobre qual faculdade fazer. Hoje eu faço na Estácio, tá? Mas já tem na Uninter, já tem na Unicesumar, já tem um monte, né? Isso está sendo espalhado. Vou entrar aqui um pouquinho na compreensão desse campo de atuação, até porque a gente já está acabando, tá? Que é para concluir o seguinte. Por essa live, deu para entender que o envelhecimento, ele é um fenômeno multifacetado e multifatorial. Eu mesma usei vários termos aqui que talvez tenha causado alguma confusão, né? Como independência, autonomia, senilidade, senescência, falei aqui de interdisciplinaridade, falei aqui de holístico, visão holística. Então, assim, a gente vai destrinchar isso na próxima live, tá? Esses termos que são usados na gerontologia. E agora fica muito mais fácil compreender, né, a geronto, porque ela trata de aspectos biológicos, ela trata de aspectos psíquicos, legais, sociais, econômicos. Então, assim... tem muitas pesquisas aí que promovem, né, esse esclarecimento da origem da evolução, de como que surgiu. E eu queria falar o seguinte, gente, assim como a geriatria surgiu para fazer frente às necessidades do velho enfermo, tá? As ciências sociais perceberam na gerontologia social essa necessidade de ter um ramo que percebesse a velhice, tá? Dentro desse aspecto mais amplo, dentro desse aspecto mais holístico. Esse atendimento mais holístico à população idosa, ela é muito importante, sabe? Porque o atendimento deixa de ser centralizado em uns poucos profissionais e passa a ser exercida com maior competência aí por pessoas responsáveis numa determinada área de conhecimento, que é a área do envelhecimento humano. Ok? E há muitas controvérsias no que diz respeito à necessidade da gerontologia, de existir uma graduação, sabe? De existir uma cadeira para isso, né? Tem um autor chamado Moragas, que em 92 questionou sobre isso, e ele defendeu que já tinham muitas cadeiras que tinham esse enfoque gerontológico, né? Já tinha medicina, sociologia, economia, direito, enfermagem, todo mundo já tinha enfoque gerontológico, mas eram cursos de pós-graduação. Então eu mesma achei que eu tinha que fazer fisioterapia antes de fazer gerontologia, sabe? Eu tinha aquela confusão na minha cabeça, eu vou ter que fazer uma graduação para depois me formar gerontóloga, porque é uma especialização, não é uma graduação. Entende? E esse Moragas, esse conceito dele caiu por terra. Por quê? Porque senão, se fosse pensar dessa forma, não existiria pediatria. Concorda comigo? A pediatria, gente, o que ela é? Ela tem a finalidade, dentro da medicina, de estudar um fenômeno. Ah, Danile, qual é esse fenômeno? Estuda o fenômeno da infância. Ok? Então, se tem uma cadeira que estuda um fenômeno, que é o fenômeno da infância, por que não existir uma cadeira do saber que estuda o envelhecimento? Que estuda a velhice? Se bem que eu acho que a gente tem várias teorias, mas a teoria que eu defendo é que a gente envelhece desde o dia que nasce. Você entende? Começa a fazer aniversário, parabéns, está envelhecendo. Tem quem diga que a gente começa a envelhecer a partir dos 30, tem quem diga que a gente começa a envelhecer depois, mas... Enfim. Essa justificativa, gente, da importância da ciência do envelhecimento, ela foi defendida, então, no segundo encontro de universidades, realizado aí em Recife, no ano de 2000, tá?
Então, a gerontologia já está estabelecida. Eu sinto muito dizer que vocês vão ter que enfrentar, assim como a gente enfrenta como cuidadoras, toda essa militância pelo processo de regulamentação. Nós estamos no mesmo barco, tá? Já tem projeto de lei em andamento, mas a gente tem que ficar em cima, né? A gente tem que ter mais representatividade. Então, façam parte de associações, façam parte de grupos que estejam discutindo sobre isso, para vocês ficarem a par. Eu queria também pontuar aqui no final uma outra coisa. Eu percebo que existem 4 tipos de profissionais. Ó, a Marina está falando aí. Eu estou começando agora no ano de 2000, cuidei de uma idosa e amei. E esse ano estou cuidando de outra, estou amando também. Não tenho curso, mas busco muitas informações. Muito bem, você não precisa de certificado não, Marines. Você precisa de ter esse interesse sempre, de estar se atualizando, de estar se informando com fontes sérias, com fontes seguras, tá? Conte conosco, conte comigo, a Bárbara, a Tati estão aí passaram aí pela live. A gente tem uma rede de apoio muito legal. E o que eu estava dizendo? Que existem 4 tipos de profissional gerontólogo que dá para perceber que são 4 tipos que, a partir do momento que vão se formando, vão enveredando aí, tá? Primeiro tipo de profissional é o profissional que ele já trabalha com os idosos. Então, ele já tem aquele tete-a-tete com o idoso, e aí ele estuda gerontologia, e ele tem essa pegada mais humana, né? Ele sabe realmente do que ele está falando, porque ele tem aquela vivência. Tem um outro tipo de profissional que ele sai da graduação e aí ele vai para o lado da pesquisa científica, mas aí ele não teve essa vivência com os idosos, então ele fica mais para esse lado da pesquisa científica. Tem gerontólogo que vai mais para o lado da militância, né, que eu estou falando sobre defender o processo de regulamentação, por defender a nossa causa, por defender a consciência da nossa existência, que é importante. E tem o outro tipo de gerontólogo, eu falei que são 4, né? Já falei de 3. O quarto é aquele que se envereda para a política e ajuda a criar políticas públicas voltadas, né? Projetos sociais, políticas públicas voltadas para o público idoso, tá? Eu não estou dizendo aqui que é ruim ou que é bom. Eu estou dizendo o seguinte: o interessante seria que esse profissional gerontólogo que está se formando agora tenha um pouco dessas 4 bagagens. Então, assim, seja um gerontólogo, se caso você escolha, né, por esse caminho, que sabe lidar com os idosos, que tem paciência, que sabe das angústias, das dores, né, e das alegrias desse processo de envelhecer. Seja militante também, tome para si a causa, né, ajude a nossa rede de apoio a crescer, ajude a ter representatividade para na hora da regulamentação nós estarmos mais fortes. E tenha um pouco também desse lado acadêmico, né? Se puder, dentro da faculdade, enveredar um pouco para o lado da pesquisa, mesmo que você não vá atuar depois de formada, né? E a parte de política pública, aí eu já não vou defender, porque assim, isso é muito pessoal de cada um, né? Você pode trabalhar em vários âmbitos, em vários lugares. A gerontologia permite que você trabalhe na área educacional, que você trabalhe em hospital, em centros-dia, domiciliarmente, que, enfim, seja gestora. Você tem uma gama de lugares para atuar, tá? Então, vai aqui a minha dica, seja um profissional completo. Eu acho que é esse tipo de profissional que os idosos precisam, ok? Eu acho que como idosa, eu vou querer escolher esse profissional que tem um pouco do entendimento de tudo. É igual quando a gente contrata uma cuidadora. A gente não quer uma cuidadora só que saiba fazer uma coisa, mas que ela tenha um entendimento integral do que ela está fazendo, né? Eu me especializei em pacientes com Alzheimer, porque foi isso que o caminho da vida me trouxe, mas eu tenho que saber um pouco de tudo para atender todo tipo de público, tá? Até porque eu gosto de todo tipo de idoso. Não tenho preconceito com nenhum, não acho nenhum difícil, todos dentro da sua perspectiva, né, da sua trajetória de vida, eu respeito e reverencio, tá, gente? Eu vou terminando por aqui. Semana que vem a gente volta. A gente tem mais um encontro para falarmos
desses termos utilizados aí no campo gerontológico. Boa noite, fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui comigo e obrigada por me permitirem compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Tchau, tchau.